Nós estamos aqui para começar mais uma live da Semear, surdos no mercado de trabalho, pós-pandemia. E eu vou falar um pouquinho sobre a Semear, para que as pessoas possam conhecer. É uma startup nova, está sendo incubada, então, né, vamos dar uma ideia de quem é a Semear, né, para que possam acompanhar. E eu quero já, de antemão, dizer que, em nome da Semear, eu agradeço muito que essas nossas participantes, hoje nossas convidadas, tenham vindo falar sobre esse tema. Agradeço também as pessoas que nos ajudaram a divulgar, e foram muitas pessoas na divulgação dessa live. E, claro, queremos já agradecer a todos que vão estar aqui conosco, interagindo e contribuindo, com certeza, né? Falando em Semear, né, eu quero apresentar um pouquinho o projeto para vocês. A Semear é uma startup de impacto social com o olhar direcionado nas questões de inclusão e acessibilidade. Claro, né, pensando nas pessoas com deficiência, mas, enfim, pensando em todos os cidadãos. O carro-chefe é a questão da empregabilidade. Nesse sentido, está sendo montada e criada uma plataforma inteligente para conectar o mercado empregador às pessoas com deficiência. Na construção dessa plataforma e desse projeto, está um time bem grande, atualmente aproximadamente 30 profissionais, que estão envolvidos, todos especialistas na área da inclusão, na área das deficiências. Para quem estiver interessado em saber mais, pode acessar esse canal do YouTube, onde vai encontrar lives que já foram realizadas com profissionais e continuarão sendo realizadas com os profissionais que compõem esse time, a página do Instagram, a página do Facebook, sempre digitando Semear com H no final. Sim, SEMEARH. Ou ainda enviando um e-mail para semear@semear.com.br. Então, na live de hoje, vamos falar sobre surdos no mercado de trabalho, pós-pandemia. Meu nome é Tânia, eu sou psicóloga, faço parte do time da Semear, e vou agora fazer a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, cabelo loiro, acinzentado, e digo isso para não dizer grisalho, né? Mas tenho os olhos azuis, uso óculos, meu nariz e minha boca são pequenos. Hoje estou usando uma camisa com o fundo cinza e flores em tons de rosa, por baixo uma camiseta preta. E o que aparece aqui na imagem são os meus ombros, né? Na parte dos meus ombros para cima. Atrás de mim, uma parede, a parte de baixo branca, a parte de cima cinza, e um sofá com algumas almofadas coloridas. Como intérprete nessa live, nós temos hoje a Patrícia Souza, e eu vou pedir que a Patrícia, então, agora faça a sua autodescrição também. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Patrícia, eu tenho 37 anos, sou intérprete de Libras, a minha pele é clara, meus cabelos são castanhos escuros, os meus olhos são verdes, a minha boca e o meu nariz é grande, o meu rosto é arredondado.
A minha blusa é preta. E atrás de mim tem um painel totalmente verde, um verde bem forte. Como nós nos dispomos a fazer essas lives totalmente acessíveis, sempre que a Patrícia falar, nós vamos dar esse tempo para depois que ela fala, ela poder fazer os sinais para que as pessoas que estão nos acompanhando e que precisem dessa interpretação possam ter a sua atenção plenamente justificada, né? Muito bem, vamos para as nossas convidadas, então. Vânia, pode te autodescrever? Ok. Eu sou a Vânia. Eu tenho um sinal para a comunidade surda, que é um U no canto do olho, puxando. Esse é meu sinal. Minha estatura é média. Já passei dos 45 anos. Eu sou negra. Cabelo no ombro. Meu cabelo está meio que preso na parte da frente, não tem franja. Minha boca e meus lábios são pequenos. Meu olho é menor ainda. O que se destaca em mim é o óculos. Sempre eu estou com óculos diferente. Hoje eu estou com óculos cor de marrom escuro, gatinha. E eu estou vestindo bege. Então, estou com uma jaqueta bordada bege, uma blusa de renda bege, tudo bege. A parede também. Esqueci. A parede, meu fundo é branco. Estou numa poltrona branca. Estou diante do computador. Estou num quartinho. Achei que ficava melhor aqui a luminosidade. E na minha frente tem a tela do Note. E visualizando as minhas colegas que vão participar da live hoje. É isso. Maravilha. Estamos vencendo o desafio de aprender a Tayane, por favor, sua apresentação. Eu sou a Tayane. Oi, eu sou advogada. Eu sou branca, não branca clara, bem clara, sou branca morena, com cabelo preto, comprido. Eu estou de cabelo solto. O meu rosto é oval. Meu nariz e minha boca são grandes, eles se destacam no meu rosto. Eu estou aparecendo do tórax para cima, vestindo uma camisa branca, com listras cinzas. E ao fundo está aparecendo um quadro da deusa da justiça, que é a Têmis, porque eu estou no escritório. E a parede é verde. Acho que é isso. Tenho 42 anos, eu tinha esquecido de dizer minha idade, depois vou dizer que eu não queria falar. Sou eu, então, agora. Meu nome é Kelly, eu tenho 34 anos. Tenho a pele morena, olhos castanhos esverdeados, pequenos, e boca e nariz maiores, que eu acredito que também se destacam. Eu tenho um rosto oval, um cabelo castanho escuro com luzes, então eu tenho partes deles que são mais loiras. Ele está solto, um pouquinho abaixo do ombro. Eu estou vestindo uma camisa cinza chumbo com um casaco listrado em cinza e branco. Atrás de mim eu tenho uma parede creme
E no canto direito, eu tenho um pedaço da cortina da minha sala. Muito bem. Então, até a Tânia voltar, eu acho que a gente continua aqui para não parar, né? A nossa live. Certo? Então, podemos começar com a Vânia. A Vânia. Ah, voltou a Tânia, ok. Voltei, mil perdões. Acontece, né? Essas coisas acontecem. É isso aí. A gente vai começar, então, com a nossa convidada, Vânia Rosa da Silva. Ela é pedagoga, especialista em educação inclusiva, em educação especial e em educação de surdos, tradutora e intérprete de Libras. Mestranda em educação, ela presta assessoria e consultoria em empresas para ingresso, acompanhamento e permanência de surdos no ambiente laboral. E, Vânia, de novo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E acho que nós temos que começar exatamente pelo que nós já pontuamos aqui, né? Estamos num período que ninguém imaginou, um período de pandemia. O que nós podemos esperar com relação à questão laboral do surdo num período pós-pandemia ou no novo normal que teremos? Então, a ideia é que nós falássemos um pouquinho sobre essa questão, né? Por quê? Porque os ouvintes, pessoas sem deficiência, também estão em casa pensando no retorno ao trabalho. Muitos perderam esse espaço e estão aí, aguardando esse momento tão difícil passar e tentarem tornar a sua vida como normal. Só que a gente tem um outro problema, né? Nós temos um grande número de pessoas surdas. Eu até parei de contar. Eu tinha 200 currículos de surdos para que eles pudessem ser indicados para o mercado de trabalho. E antes da pandemia, já estava sendo bem difícil de recolocá-los no mercado de trabalho. E daí a ideia das colegas de nós conversarmos, a gente já trabalha nessa área de inclusão, de acessibilidade, de mediação, de empatia, de saber mais sobre essa questão dos surdos, nos faz pensar. Bom, se nós estamos hoje em casa, aguardando as coisas passarem e se acalmarem, o que será depois desse momento de pandemia, nesse momento bem complicado, como será a inserção do mercado de trabalho dos surdos, aqueles que tinham trabalho e também perderam nesse momento, assim como ouvintes. Só que nós temos o problema de comunicação, né? O surdo, ele fala na língua de sinais, na Libras, a maioria das pessoas já tem visto, né, na televisão, no jornal, nas mídias, esse personagem que é o intérprete, assim como a Patrícia, fazendo a comunicação para que eles também possam participar dessa escuta, dessa conversa e dessa informação. Então, nos traz aqui essa preocupação. O que nós, enquanto especialistas, podemos fazer para colocá-los no mercado de trabalho? Então, pensamos aqui numa conversa onde a dificuldade maior do surdo é a questão da comunicação, onde as empresas, elas ainda não se dão conta que não basta fazer um curso básico de Libras e inseri-los no seu espaço de trabalho, porque eles não vão conseguir acompanhar o ritmo dos outros, porque eles não estão entendendo a comunicação, as normas. Então, há necessidade de nós pensarmos, sim, na inclusão dos surdos no mercado de trabalho, porém, readaptar esse nosso espaço empresarial antes de colocá-los. Não adianta jogá-los lá e depois a gente vê. Não, a gente não vê depois, a gente tem que ver antes. Então, sentamos, alinhamos um projeto de inclusão. Muito rápido, Patrícia.
alinhamos um projeto de inclusão aonde pensamos quem são os surdos que nós queremos para que feche essa vaga, quais são as qualificações que nós queremos, da onde ele vem, que comunidade surda é essa, e o que nós esperamos que ele nos dê em troca, né? Trabalho, comprometimento. Para isso, ele tem que entender essa proposta. Como é que ele vai entender? Se ele tiver acesso à comunicação na língua de sinais, se ele tiver um intérprete fazendo essa mediação. Às vezes acontece de a pessoa fazer um curso básico de língua de sinais e já começa a traduzir achando que o surdo vai entender tudo. Começa a resumir, o surdo chega sem nenhuma informação e talvez haja um desconforto deles nesse espaço e ele sai da empresa porque ele não recebeu as informações necessárias, portanto, ele fica devendo à empresa algo por não entender qual é a proposta da empresa. Ao mesmo tempo, as empresas abrem esse espaço, muitas vezes contratam o intérprete, esse profissional, que é importante nesse momento de entrada. E nunca mais aparece o intérprete. Por quê? Porque a empresa acha que conversando com ele, e o surdo vai estar, mas ele não está entendendo claramente o que se quer. Então, as gurias que tem, cada uma dentro da sua área, tem essa experiência, a gente começou a conversar e pensar sobre isso. Como é que nesse momento de pós-pandemia nós podemos sensibilizar gestores, empresas, empresários, para que eles possam reformular sua maneira de pensar, a ponto de também inserirem nos seus quadros funcionais esses surdos que querem uma oportunidade. E daí nós temos o surdo jovem, que é o primeiro trabalho dele, nós temos alguns surdos que têm uma certa idade, eles são qualificados, mas daí não servem para o mercado de trabalho, porque existe o preconceito, né? Além de ele ser surdo, ele é velho. Isso acontece conosco também, né? Dependendo da nossa idade, já não serve mais para o mercado de trabalho. Sim. Mas a gente tem a questão das cotas. Então, como é que a gente vê as cotas? Como é que a gente vai inseri-los no mercado de trabalho, sendo que a gente tem uma legislação que cobra isso, que mostra que há necessidade de a gente se enxergar como igual, dando oportunidade para todos. E daí, nesse aspecto, as gurias podem contribuir também. E a questão, assim, ó, que muitas vezes eu, enquanto mediadora dessa relação empresa e surdo, eu tenho algumas dificuldades, e as gurias também talvez tenham as suas dificuldades dentro da sua especificidade. Os surdos, muitas vezes, eles não colocam os dados que são fundamentais para a gente entrar em contato com eles. Eles mandam o currículo para o meu e-mail, pelo meu Face, pelo meu Instagram, enfim, vários meios, né? A mídia, mas eles trocam o celular, eles trocam de casa e esquecem de atualizar esses dados. Então, muitas vezes, o que acontece? Chego na empresa com alguns currículos, ou encaminho para as meninas do RH, e nós não localizamos aquele surdo que serve, e tem experiência naquela área que ele está se colocando à disposição para a vaga, e isso nos frustra. Por quê? Porque os surdos não se dão conta que eles têm que atualizarem os seus dados para que nós possamos ter contato com eles. Só que também nós temos o outro lado da empresa, que quer um surdo que faça leitura labial, que tem ensino médio e técnico, que ele tem experiência e que ele tem uma carteira de trabalho vasta, com permanência. Mas não deram oportunidade para ele ainda. E talvez ele se qualificou muito mais tarde, em função da escolarização dele. Então, ele vai ser muito mais velho nesse momento, onde ele conseguiu a qualificação. Eu acho que a Kelly, enquanto psicóloga de RH, trabalhando de inclusão, assim, talvez tenha as respostas para me dizer o que a gente faz e quais são os desafios que tu enfrenta. Então vamos pedir para a Kelly dar o seu depoimento, então, a sua posição aqui. A Kelly Adier é psicóloga com especialização em dinâmica de grupos e MBA em gestão empresarial. Tem experiência de mais de 12 anos na área do recrutamento, seleção, comunicação, treinamento e desenvolvimento. Trabalha com foco em inclusão e acompanhamento de pessoas com deficiência dentro da área da indústria.
Ela também realiza treinamentos e palestras. Kelly, bem-vinda. Oi, Tânia, obrigada. Obrigada pelo convite, então. Boa noite para o pessoal que nos assiste de casa. Eu acho que o processo, quando a gente está no recrutamento e seleção, principalmente de pessoas surdas, é o nosso papel a gente entender e tentar se comunicar da melhor maneira com este grupo, né? A gente já passou, a Vânia trabalha junto comigo numa parceria, né? E a gente trabalha muito juntas no processo de recrutamento e seleção. Eu acho que isso é algo importante quando a gente está falando sobre inclusão e quando a gente está falando sobre seleção de surdos, né? A gente ter alguém do nosso lado, uma intérprete, que possa nos auxiliar e fazer a gente entender aquela pessoa que está ali diante da gente. Entender ele como um todo, né? Entender ele como pessoa, né, como trabalhador, e como aquela pessoa que está nos buscando ali na empresa por uma oportunidade de emprego. A nossa seleção, ela não muda nada de um ouvinte para o surdo. Eu procuro fazer o mesmo processo seletivo com ambos. Óbvio que muitas coisas a gente acaba adaptando, né? Por exemplo, ficha de currículo, quando a gente dá para um surdo, às vezes ele vai ter mais dificuldade de preencher, então a gente acaba preenchendo juntos, né? Ele preenche o que ele consegue, depois a gente passa a preencher juntos. Para quê? Para que a gente possa ter a mesma avaliação, né? Não ter uma diferença entre um e outro, né? E assim como a gente busca muito adaptar aquele ambiente de trabalho daquela pessoa para que ela também se sinta incluída e acolhida. Não adianta a gente estar com a intérprete ali no processo seletivo e ele chegar na empresa e se deparar num local onde ele não vai conseguir ter uma efetiva comunicação. Então, de tentar formas com que ele possa se comunicar com a sua liderança, com que ele possa se comunicar com o seu colega, com que ele possa se comunicar na área de recursos humanos, quando ele for procurar. Então, que ele possa ter uma acessibilidade dentro da empresa, dentro das áreas, né? Quanto às questões de currículos, né? Eu acho que tem N fatores, às vezes, né? A gente tem que cuidar muito quando faz um currículo, né? E fica a dica para as pessoas que estão assistindo a live. Acho que ter os dados atualizados é fundamental. A gente pega, às vezes, muitos currículos sem os dados atualizados, né, sem informação. Muitas vezes, talvez, da onde a cidade, qual é a cidade que aquela pessoa mora, qual é o bairro que aquela pessoa mora, né? Como é que eu entro em contato com ela? Quem é surdo, né? É importante colocar ali que o contato é por mensagem, né? E hoje é tão fácil a gente se comunicar no WhatsApp, então disponibiliza um número de WhatsApp, disponibiliza um número onde a gente consiga efetivamente entrar em contato, porque se não tiver essa observação no currículo, às vezes é o telefone da mãe, às vezes é o telefone do pai que está ali, mas nem sempre, né? Então, o quanto que é importante a gente estar selecionando da melhor forma aquela pessoa que está chegando ali para nós na empresa e a gente poder estar olhando ele como um todo. Ok. Antes de introduzir a Tayane na conversa, tem uma pergunta da Letícia, né? Qual seria a maior barreira dentro do RH? Vamos aproveitar para dar uma resposta aí e aí a gente segue. Eu acho que no momento que a gente fala de seleção de surdos, eu acho que o que a gente busca trabalhar muito e o que a gente tenta fazer, eu acho que é fazer com que todos entendam as dificuldades daquela pessoa dentro da companhia como um todo, né? Que muitas vezes o deficiente, o surdo, ele vai ter alguma necessidade diferenciada. No surdo a gente tem a questão da comunicação. Dificilmente
né? A gente, ser humano, é difícil a gente não estar em comunicação e não ter a necessidade de comunicar algo. Então, a gente tem que ter alguém que entenda aquela pessoa. E a gente passar essa conscientização para as demais pessoas dentro da empresa, eu acho que é um dos desafios dentro do RH. Pensando no nosso sentido de inclusão de pessoas surdas, né? Eu gostaria de falar, para complementar o que a Kelly está falando, é exatamente isso. E não é só se comunicar. A língua de sinais é fundamental, claro, mas também entender um pouquinho desse sujeito surdo. Ele tem outro caminhar, ele tem uma família diferente porque essa família não usa língua de sinais, e às vezes ele chega na empresa sem essa comunicação também. E daí a empresa diz assim, como é que a gente vai recebê-lo se a gente não tem a comunicação? Mas ele também não tem. Então, talvez a empresa precise pensar também em incluí-los nos cursos de Libras que a empresa oferece. E daí aquele surdo também vai conseguir se comunicar eficazmente com seus colegas surdos que sabem a língua de sinais, com os ouvintes que estão aprendendo também. Uma maneira de incluir eles em tudo, né? Em tudo. Muito bem. Vamos incluir, então, a Tayane na nossa conversa aqui. Tayane Trindade Camargo é advogada, pós-graduada em Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Direito Penal pela Fundação Getúlio Vargas. Faz parte do quadro de advogados do escritório Quadros Duarte Trindade, que presta consultoria em Direito do Trabalho. Então, Tayane, como é que o direito entra aí nessa questão laboral? Olá. Então, estamos falando de uma lei que já está fazendo 29 anos, né? Que a lei de cotas é de 91. E, na verdade, nós nos sentimos ainda engatinhando nesse caminhar aí de inclusão de todas as deficiências, e hoje, especificamente, nós falando dos surdos. Essa lei teve algumas alterações ao longo do tempo e encontrou essas barreiras todas que a Kelly falou. Na hora da contratação, tem muitas empresas que não sabem nem como fazer essa contratação de alguém com deficiência, e a partir dessa lei, da edição dessa lei, a empresa que tem um quadro de funcionários de 100 empregados, ela já tem uma obrigatoriedade de ter pelo menos 2% de empregados com algum tipo de deficiência, ou que estejam sendo reabilitados da Previdência. E isso também foi uma alteração que ocorreu ao longo desses 29 anos, essa alteração com relação aos reabilitados. As maiores barreiras na função da contratação, especificamente falando da surdez, dos deficientes auditivos, é a questão de que tem que ter um intérprete para fazer a contratação. Ou, se for um deficiente visual, tem que ter alguém que tem que ser disponibilizado os testes em Libras, ou seja, tem que ser adaptado à necessidade de cada deficiência, a própria contratação em si, o processo seletivo, porque o deficiente tem que concorrer em condições de igualdade com as outras pessoas que estão concorrendo naquela vaga. O que os empregadores fazem? Nesse sentido, eles acabam procurando alguém que tenha menos deficiência, né? Porque eles entendem na cabeça do empregador que ele vai precisar de menos adaptação na empresa para poder suprir a necessidade das cotas. Tá? Isso é uma verdade. E agora, especificamente falando, que é uma dúvida que surgiu muito de uns tempos para cá, porque o governo federal lançou um projeto, né, um projeto de lei, que é o 6.159, que desobrigaria as empresas de ter a cota de deficiência. Sim. Só que esse projeto de lei não foi ainda votado, ele está em tramitação ainda, porque ele precisa de aprovação do Congresso. Existem várias, foi um pedido vista de um deputado do PDT do Ceará, porque ele diz que, assim como todas as pessoas que estudaram essa lei, de que ela seria inconstitucional, porque ela barra em garantias fundamentais, porque tem que ter essa necessidade das cotas. Essa foi uma das primeiras dúvidas que surgiu. Tem muita gente que acaba disseminando essa notícia de que não precisa mais ter a contratação, né, que eles não estão mais obrigados, mas sim, eles continuam sendo obrigados
A empresa que tem até 100 funcionários, não existe essa obrigatoriedade. De 100 a 200 funcionários, de 101 a 200 funcionários, ele tem que ter 2% de deficientes. De 201 a 300, 3%, e assim vai. Até 1.000 empregados, são 5% de funcionários com algum tipo de deficiência. O que vem acontecendo com a pandemia? A pandemia está criando uma legião de desempregados no geral. Então, essas empresas que, na verdade, tinham um quadro de até 100 funcionários e que agora fizeram uma redução drástica do número de funcionários, elas tinham a obrigatoriedade de ter 2% e elas deixaram de ter. Então, na verdade, a gente também está falando de desemprego das pessoas com deficiência. Né? Então, assim, isso vai atingir todo mundo e nós estamos pensando numa forma agora, esse debate é um primeiro passo para nós entendermos como isso é importante, não, independente de completar as cotas, nós, no nosso trabalho de conscientização, de aconselhamento para os nossos clientes que são empregadores, é de que, não, independente da necessidade de cotas, da exigência da lei de cotas, que essas pessoas são habilitadas para trabalhar, que essas pessoas devem estar incluídas, que isso dá uma visibilidade para o empregador de que é uma empresa que aceita as pessoas de qualquer forma, independente de existir essa obrigatoriedade do governo ou não. Outra questão que é de bastante relevância é que se o empregado, é outra coisa que está se disseminando essa notícia e acaba causando um certo desespero nas pessoas com deficiência, é de que eles podem demitir e contratar alguém. Não, as empresas que demitem algum PCD, eles são obrigados a recontratar um outro PCD. Independente do tipo de deficiência que ele tem, ele vai ter que substituir esse empregado por um empregado que tenha algum grau de deficiência. Do outro lado, eles entendem que as empresas que cumprem essa cota de PCD não podem mais demiti-los. E, na verdade, eles podem ser demitidos. Eles podem ser demitidos por inépcia, por desídia no trabalho, eles podem ser demitidos, sim, desde que a empresa o demita e recontrate um outro deficiente. Mas, então, assim, muitos deficientes, depois que estão empregados, eles entendem, agora eu estou estável, eu tenho a minha estabilidade, eu estou contratado, e eu não preciso mais me preocupar com isso. Não, ele tem que ser um empregado bom, ele tem que ser um empregado exemplar, ele tem que apresentar produtividade, ele vai ter cobrança igual. Os empregadores têm esse dever, inclusive, porque não é benfeitoria, eles têm que dar algum retorno para a empresa, né? E aí eles acabam se desligando um pouco dessa qualificação. Então, ele tem que se qualificar ao longo do período de trabalho, porque senão ele pode, sim, ser demitido durante esse período. Nós temos uma pergunta do Odimar Garret, ele pergunta como é que as empresas estão se preparando para receber as pessoas com deficiência, os reabilitados do INSS, pós-pandemia. E eu fico me perguntando se as empresas estão se preparando, né? Como é que vocês veem isso? Será que existe uma preparação da empresa para esse retorno? Eu não sei se existe, Tânia, com relação a todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência. Na verdade, nós estamos todos num período de incerteza. Né? Então, assim, as empresas todas estão tendo que se readequar, tanto que a maioria das pessoas está fazendo home office, as que têm condições de fazer isso acabam fazendo home office, as que não têm, os empregadores acabaram fazendo um desligamento em massa de muitos empregados. Então, assim, tem algumas empresas que estão se preparando, sim, mas é um número bem pequeno ainda, inexpressivo, dentro do que a gente vem acompanhando, né? Porque, assim, é tudo muito novo, estamos todos meio que desnorteados, na verdade, no momento, né? Então, assim, é bem, bem complicado. O que eu vejo... Tem uma menina que... Eu vi uma pergunta ali de alguém como que faz para acompanhar, né, essa fiscalização. Assim, existe o Ministério do Trabalho faz esse acompanhamento das empresas, se elas estão adaptadas, se elas estão cumprindo as cotas ou não, tá? Existe
Deixa eu achar aqui. Da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Ontem até nós conversamos aqui, eu e meu colega de escritório conversamos com um fiscal, e ele disse que sim, que eles estão fazendo as investigações, né, eles estão fazendo esses acompanhamentos das empresas, as empresas estão sendo notificadas, as que não estão cumprindo com as cotas necessárias, as empresas que estão demitindo e não estão recontratando estão sendo multadas, tá? E todas essas informações constam no site da Superintendência de Investigação do Trabalho, da Secretaria de Investigação do Trabalho, perdão. E ali é muito fácil de acompanhar. Inclusive, esse site da Secretaria é muito esclarecedor, assim, porque ele tem um mapa das cotas desenhado ali, com os gráficos por deficiência, por estado, o número de contratações. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui fazer a análise desses dados é que assim, o número de contratações é muito menor do que o número de vagas. É muito menor. Então, assim, ou seja, existem as vagas e não existem deficientes capacitados o suficiente para o preenchimento dessas vagas. Tayane, segura um pouquinho a pergunta da Letícia referente aos benefícios, né? A nova atualização, porque a Kelly queria falar um pouquinho dessa questão, né? Se as empresas estão se preparando, que tipo de preparação, enfim, ou que tipo de preparação seria necessária. Isso. Complementando, acho que a Tayane trouxe, né, sobre isso. Acho que a adaptação vai ter que ser para todos, né, nesse sentido pós-pandemia. Eu acho que não só para o PCD, né, mas ela vai ter que ocorrer como um todo, para todos os seus colaboradores. Não tem como, nesse momento, deixar ou limitar alguém fora desse novo processo que vai ter que ocorrer. Né, eu acho que vai ser meio que inevitável que todas as empresas vão ter que se adaptar e se ajustar para que possam ocorrer o retorno da melhor forma possível nesse momento pós-pandemia, né? Eu acho que tanto durante para as empresas que estão retomando, quanto para o pós, assim, eu acho que não vai ser específico para um público o que vai ser necessário fazer, né? Tem que ser para todos. E até complementando ali o que a Tayane trouxe sobre a questão, acho que de vagas, assim, né? Eu acho que ela trouxe, tem o número de vagas, né? Tem processos, tem seleções, por que essas vagas não fecham, né? A Vânia trouxe, eu tenho currículos, né? E aí a Tayane trouxe, bom, eu tenho e tem vagas, por que as coisas não fecham, né? E aí eu posso trazer um pouquinho do meu papel como recrutadora. O que a gente observa, o que a gente vê? Muitas vezes tu tem uma vaga e tu não encontra a pessoa qualificada ou a pessoa que atenda aquele perfil para aquela vaga, né? Muitas vezes tu tá fazendo o processo de seleção e tu não encontra pessoas que atendam aquele perfil. Muitas vezes, quando eu estou na seleção, eu penso, bom, eu estou diante dessa pessoa, ela não atende exatamente o que eu preciso. Será que vale o risco? Né? Será que vale o arriscar? Porque muitas vezes, quando o recrutador está diante da pessoa a ser selecionada, né? Eu sempre digo primeira coisa, né? A seleção é sempre de mão dupla. Ninguém seleciona, não é só de um lado, né? O recrutador seleciona e a pessoa também está escolhendo entrar naquela empresa, né? Então, se eu enviei currículo para ela, é porque alguma coisa tem que me chamar alguma atenção naquela empresa, seja a atividade dela, seja o que ela faz, né? Porque alguém falou bem para mim, enfim. Então, para a gente poder conseguir com que as coisas fechem, né? Eu digo, se cruzem os caminhos do recrutador com o caminho do selecionado, tem que ter isso. E muitas vezes, quando a gente está no papel de recrutador, tu pensa, bom, quanto tempo, né, essa pessoa vai ficar comigo? Porque no momento que a gente está selecionando uma pessoa por uma vaga, a gente quer que ela permaneça na nossa empresa. A gente quer que ela fique. E muitas vezes, no momento que tu está fazendo o processo seletivo, tu não encontra a pessoa que consiga te mostrar o interesse para permanecer naquela vaga por um longo tempo.
Então, nesse momento, o que tu faz? Tu acaba optando por, talvez, manter a vaga em aberto e não fechar ela nesse momento, do que talvez arriscar por alguma pessoa que talvez não tenha mostrado tanto interesse pela vaga, não tenha mostrado interesse pela atividade, não tenha mostrado interesse por seguir naquela função. Então, é os riscos, né, que às vezes a gente corre como ser recrutador e opção que acaba fazendo, porque tu, querendo ou não, é a tua escolha que vai fazer a diferença naquele momento, né? Vânia, qual é a tua percepção a respeito dessa questão da preparação das empresas para esse retorno? E que tipo de acompanhamento vai ter que ser feito agora? Então, eu penso que nós... Vocês estão me ouvindo, né? Eu penso que nós, enquanto especialistas, e isso eu estou falando de não só nós que estamos participando dessa conversa, mas de outras pessoas, é divulgar para as empresas a necessidade de inclusão dessas pessoas para que seja feita a acessibilidade, então. Porque eu ainda tenho 200 currículos de surdos e eu não consigo colocá-los no mercado de trabalho. A empresa não sabe muito bem como fazer isso. Existem especialistas, existem assessorias, existem consultorias que vão poder fazer isso, para dar esse suporte, para que esse suporte seja eficaz, que não é incluir só por incluir, mas é fazer toda a diferença. Ok. Tayane, tinha a pergunta com relação a alguma atualização da questão dos benefícios? Eu não entendi, Tânia, com relação a quais benefícios a Letícia estava se referindo. Se são os benefícios para o PCD, são benefícios para a empresa, ela precisa especificar que benefícios que ela quer saber. Com certeza que para as pessoas com deficiência. Mas que tipo de benefício ela quer saber se tem? Vamos lá. A Letícia está nos acompanhando, ela já vai nos... Tá. Eu não entendi com relação a quais benefícios ela se refere. Tá. Existe para o PCD... O benefício de prestação continuada. Existe alguma atualização agora? O que a gente sabia, Tayane, é que quando uma pessoa com deficiência começa a trabalhar, ela perde o benefício de prestação continuada. E algumas famílias estavam até impedindo os filhos de terem um trabalho porque iriam perder esse benefício. E agora parece que existe uma outra questão aí na legislação e a pessoa não perderia, ela só deixaria de receber pelo período em que está trabalhando, mas se ela saísse do emprego, voltaria a receber o benefício. É certa essa informação? Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque, na verdade, a informação que eu sei é que a gente não tem como acumular benefícios, mas esse retorno do benefício, quando ele sai, eu já te respondo com certeza. Eu já vou dar informação para a Letícia. Eu vou conferir aqui, vou pegar uma fonte mais segura aqui para ver se eu acho essa informação do benefício de prestação continuada. Ô, Tayane, o que eu tenho visto... O que eu tenho visto é muitas famílias não permitindo que o surdo retorne ao trabalho, justamente porque tem esse benefício. Então, por que vai trabalhar, né, pega ônibus, levanta cedo, se ele tem direito de um benefício do governo? Claro que nesse momento que nós estamos vivendo, alguns estão perdendo benefício, e eu conheço vários surdos que eles tinham 10 anos de benefício continuado, 5 anos, então para eles era aposentadoria, até que o governo começa a fechar as torneiras, né, econômicas, então começa a cortar esses benefícios também, e essas pessoas surdas vão entrar lá no Cine, na empresa, na consultoria, para aguardar uma vaga. E daí,
muitas vezes não tem essa vaga ou não tem qualificação, porque eles ficaram muito tempo achando que era uma aposentadoria. E o que eu ouço eles falarem é essa decepção, essa lamúria. A família não informou que era um período, que isso não era garantia de permanência. Sim. A empresa não vai acolher aquele surdo que não tem qualificação, que não estudou e passou muito tempo. É isso que eu tenho visto da fala dos surdos que vêm me procurar, né? E então é pertinente essas conversas, porque essas informações são importantes para a comunidade surda, para a família, para a empresa. E independentemente dessas vagas, né, dessas cotas, bem como vocês mencionaram, é a acessibilidade, é se colocar no lugar de outro, é imaginar que esse surdo poderia ser o meu filho, meu marido, meu sobrinho, meu tio, a minha tia, o meu cunhado, enfim, pessoas que convivem conosco, e nós gostaríamos que eles também tivessem o espaço, assim como a gente teve o nosso espaço, estamos tendo, e é uma luta constante, né, por sermos mulheres, por sermos de classes sociais diferentes, a Vânia por ser negra, enfim, da onde que a gente vem. Então, com a questão da surdez, o agravante é a comunicação, é esse entendimento de que antes eles eram incapazes para a sociedade, onde se dava um valor para eles, e daqui a pouco cortam tudo, e eles já estão anos à frente, não estudaram, não trabalharam, portanto, não serve para a nossa empresa. Então, quando o Odmar pergunta, e a Letícia, como é que a empresa pode se adequar, é tendo as informações e se colocando no lugar do outro, né? É refletindo que, nesse momento, é difícil para os ouvintes, para quem não tem deficiência, mas muito mais para o surdo. Muito pior. Essa consultoria que nós prestamos, essa assessoria que nós prestamos para as empresas, é justamente uma das coisas que a gente faz, ou que a gente tenta fazer, é um papel social até, como a gente conversou antes, de que, não, independente de ter a necessidade de cotas, que ela pode ter, no quadro efetivo dela, 5 funcionários, e que dentre esses 5 funcionários ela pode ter uma pessoa com deficiência, mesmo que a lei não obrigue. Né? E nós falamos assim na questão da capacidade. A Juliana agora botou um comentário ali. A Juliana, eu tinha conversado com a Tânia, que a Juliana também é bem atuante nessa questão do Down. E assim, ó, nós citamos o exemplo daquela menina que se formou fisioterapeuta em Santo Ângelo, Tânia. Então, assim, essa capacitação, eles também têm que acreditar. E aí entra o papel da família, que a Vânia vinha falando. A família tem esse papel né, de resguardo, né, de retaguarda do deficiente, de não tratar ele como um inválido ou como um incapaz. Não, ele tem uma deficiência, né? Assim como nós conversamos também, todos nós temos alguma deficiência, né? Nós não somos 100% em todas as capacidades, cada um na sua área. Então, assim, é importante, sim, a qualificação deles, e é importante, sim, esse respaldo que a família dá para que o próprio deficiente acredite na sua capacidade e que não fique dependendo de um benefício para o resto da vida, sem querer entrar no mercado de trabalho, sem se introduzir no mercado de trabalho, porque daqui a pouco ele pode fazer diferença, né? Até para que isso ocorra, para a gente acabar com essa cultura de que só precisa ter PCD quem tem obrigatoriedade da lei. Não, as pessoas não precisam ser obrigadas. Elas podem fazer isso como um projeto social, elas podem fazer isso como uma questão humanista, né? E, assim, ter pessoas extremamente qualificadas dentro do seu quadro de funcionários. Né? Nós conhecemos, cada uma nas suas relações, nós conhecemos pessoas com deficiências diversas que são extremamente competentes. Né? E por que essas pessoas não estão colocadas no mercado de trabalho? Por puro preconceito. Né? Então, assim, a pandemia vai ter todo mundo cheio. E aí a nossa preocupação com os PCDs é pior, porque se nós estamos falando de uma lei que tem 29 anos e que nós estamos engatinhando nessa lei de 29 anos, imagina o que vai acontecer nesse pós-pandemia. Então, assim, nós temos um papel importante nesse momento de fazer com que essas pessoas se sintam também acolhidas e que também existem pessoas que estão preocupadas, sim, com o que vai acontecer com elas. Mas, Tayane,
29 anos, eles vêm numa situação de não escolarização de muitos deficientes. Sim. Então, a gente tem hoje, quando a gente pensa na empregabilidade da pessoa com deficiência que hoje está em idade laboral, a gente tem que pensar nesse sistema de educação que foi deficiente e nessas famílias que, infelizmente, não apostaram na questão da competência do filho com deficiência, na questão das competências que ele podia ter, e que é exatamente isso. Às vezes a pessoa não tem, né, todas as competências, mas ela tem uma área onde ela é muito boa e que ela pode desenvolver e que ela pode contribuir, mas as famílias tiveram muita dificuldade porque nós temos anos de exclusão, né? E agora é que as coisas estão acontecendo, agora eu não sei nesse sentido se a Tânia ou a Vânia que podem esclarecer melhor, mas assim, uma outra coisa que eu venho acompanhando, uma outra amiga que tem um filho autista, que as escolas não estão preparadas, porque assim, existiu uma lei de inclusão que diz assim, tem que estudar, tem que entrar na escola. Aí a escola não tem preparação nenhuma para receber aquela deficiência específica, seja ela visual, auditiva, mental, enfim, né? A escola não tem aquele preparo. Ela simplesmente inclui aquele aluno, aceita a matrícula porque ela é obrigada a aceitar, muitas vezes por uma liminar da justiça, ela é obrigada a aceitar aquele aluno, só que a escola não qualifica este aluno. Ela simplesmente faz com que ele cumpra o calendário escolar, mas ele não tem qualificação nenhuma. Eles saem, especificamente com relação a essa minha amiga que eu acompanho mais de perto, o filho dela ingressou agora no ensino médio, e o que os professores dão para ele fazer de atividade é a atividade do segundo ano do ensino fundamental. Sim. Então, assim, o menino não vai ser qualificado para o mercado de trabalho, de forma alguma. Enquanto o professor entender que ele é incapaz, ele vai entender que ele é incapaz. Mas aí a gente tem que pensar realmente no papel de todos os eixos na vida dessa pessoa, né? De todos os eixos, começando pela família. Sim. E quando a escola diz que ela não está preparada, eu vou te dizer, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência e eu tenho que dizer que eu não estava preparada. Mas isso não diminui a minha responsabilidade de jeito nenhum. Sim. Então, é desta forma que a gente precisa encarar. E acho que num momento como esse, que a gente está vivendo esse desemprego que é geral, que não está num nicho só, nós temos que pensar nessa nossa responsabilidade. Nós não estamos preparados para muita coisa, nós não estávamos preparados para essa pandemia, mas a nossa responsabilidade é pensar o que nós podemos fazer. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Ô, Tânia e Tayane, deixa eu complementar até o que vocês estavam trazendo sobre a questão da família, assim, a importância dela no papel com os filhos, né? E com trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. Porque no processo seletivo a gente faz uma pergunta, né? Quais as expectativas daqui a 5 anos? Quais são teus sonhos para daqui a 5 anos? E muitas vezes a gente percebe uma dificuldade das pessoas retornarem e dos deficientes e dos surdos perceberem isso, né? Bom, quais são meus planos? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas, né? Por que hoje eu estou trabalhando? Né? O que eu quero alcançar com esse meu trabalho? O que eu quero alcançar? Né? Seja de sonho pessoal, de sonho de realização profissional, mas o quanto que é importante ele ter isso, né? Porque isso vai trazer a estabilidade dele, vai trazer o comprometimento, né? Não é com a empresa, mas sim com os objetivos e as metas que ele tem para si, né? Que vai fazer com que ele busque isso. Então, acho que complementando um pouquinho o que trouxe o papel da importância, assim, da família para construir isso com eles, né? Exatamente. É fundamental, então, porque às vezes...
Oi. Diga. Porque às vezes a família acha que, assim como a escola não. O filho ou a filha surda não está mais na escola, agora o compromisso é da empresa. Daí a empresa fica recebendo ligações do familiar, da mãe, do pai, do marido, como se fosse a escola. Então, assim, ó, é fundamental, né? É o alicerce de tudo. A nossa primeira sociedade é a família. Então, se a família não der estrutura para essa pessoa surda ou para as pessoas com deficiência, gente, está tudo perdido, porque não é lá na empresa que a gente vai pegar esses valores. Não, vem de casa. Ou seja, esse desejo, esse comprometimento, essa responsabilidade. Nós sabemos que é uma luta constante para colocá-los, eles, no mercado de trabalho, então que eles fiquem lá. E agora, então, vão se qualificar para depois pensarem numa troca de emprego. E, às vezes, dica para eles. Às vezes, o surdo entra no trabalho, ele recebe o 13º, as férias, e ele pede as contas. Não quero mais, vou trabalhar lá na outra empresa. Só que daí ele já tem uma lista de empresas que ele entra e sai. E isso ali no recrutamento é visto. Então, a empresa já pensa, pá, mas se o cara fica 1 ano numa empresa... E muda, por que será que ele não fica? O que está acontecendo? Mas essa família também não disse o quão importante é ficar, porque com um adolescente a gente diz isso, né? É importante tu ficar. Agora tu começa de menor aprendiz, tu vai fazer o estágio, depois tu vai trabalhar de boy, depois tu vai trabalhar no auxiliar administrativo, depois tu vai fazer o curso técnico, depois tu vai fazer faculdade. Então a família coloca esses objetivos na mente e no coração desse indivíduo. E quando ele chega na empresa, né, que ali tu pergunta isso, eles não têm isso. Por quê? Porque a gente não conseguiu, a escola não conseguiu passar, a família também não disse, e eles não permanecem. Então, assim, o nosso... Eles vão tirar essa informação, né? Exatamente, se a informação não foi dada na língua deles. Então, o apelo que a gente faz é que sensibilizem as empresas para que essas pessoas, independente da idade, né, do grau de surdez, porque uma das dificuldades também das empresas, quando me pedem surdos, eles querem assim, o surdo com um curso técnico, de preferência que leia lábios, que não precisa do intérprete, sabe? Daí eu fico, oi, que surdo é esse que você quer? Então é um quase surdo. Então para esse tem a vaga, para um outro que precisa de uma intérprete, não tem vaga. Então assim, para o pessoal pensar nisso, né? E dar uma oportunidade para todos. Eu não quero deixar a Letícia e os outros sem resposta com relação à pergunta da lei, tá? Essa lei é de abril de 2020. E, na verdade, ela só é válida, pelo que eu estou lendo, durante o período da pandemia. E a alteração que ela trouxe foi só com relação à renda per capita, que antes era de meio salário mínimo, e ela passou a ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo de renda per capita da família. Certo. É a única alteração que eu consegui visualizar aqui com relação a isso. Mas vai ficar ali na descrição do vídeo, vai ficar o link, se ela quiser entrar em contato, a gente pode fazer uma pesquisa mais aprofundada e colocar até na descrição depois. Com certeza nós vamos fazer contato, né? É uma tristeza a gente ver o tempo se extinguindo aí, né? Mas vamos ficar com o desejo, né? Quero mais coisas. E nós vamos, se vocês nos permitirem, né? A Semear pode colocar os contatos de vocês à disposição das pessoas? Por favor. Claro. Com certeza. Contatos com vocês. Então, eu vou pedir para cada uma de vocês, no seu último minuto, falar o que vocês acham importante que fique registrado. Quem começa? Você. Então, esse é o início de muitas lives, com certeza, porque nós estamos de peito aberto para dizer para vocês o quanto é importante esse momento de escuta, de conversa. A gente só tinha noção desse convite, nós conversamos um pouco sobre cada uma dentro da sua área, mas a gente queria assim que as pessoas participassem, que a gente pudesse falar e pudesse trocar, dividir com as pessoas nesse momento e que fique a mensagem. Vamos pensar em incluir os surdos com o apoio do intérprete, com a acessibilidade de comunicação, porque a inclusão não se dá simplesmente posto lá na empresa. Não funciona assim. Não sabemos como fazer,
procurem, tem especialistas, tem assessoria, tem consultoria, tem empresas que estão assim, ó, dando exemplo, ganhando prêmios internacionais de inclusão e acessibilidade por fazerem a diferença. E convido que essas empresas que fazem a diferença possam estar aqui trocando conosco e falando sobre como fazem, como fizeram, os desafios. E é isso aí, gente. E muito obrigada pela oportunidade. Imagina, Kelly. Queria agradecer a Semear, né, pelo convite, primeiramente, de poder participar. Eu acho que uma mensagem que eu sempre deixo, assim, uma da seleção, que é uma via de mão dupla, assim, então sempre escolham a empresa, né, eu acho que isso é fundamental, assim, poder escolher o local onde você vai trabalhar, né, e escolham empresas com responsabilidade social, né, e que queiram fazer a responsabilidade social, porque cumprir cota, qualquer uma pode cumprir, né? Agora, fazer um papel com responsabilidade, aí a gente está falando de algo muito mais, talvez dificultoso, mas que com certeza eu acho que vai trazer muito mais gratidão, né, das pessoas, assim, eu acho que tornar o ambiente de trabalho um pouco mais agradável é o mínimo que a gente pode, como RH, falando agora, né, fazer para que os nossos funcionários se sintam bem no local onde eles estão trabalhando, assim. Então, acho que isso inclui PCDs, não PCDs, né, deficientes, não deficientes. Então, a todo colaborador, assim, ele merece, primeiro, o respeito, né, da empresa com ele. Então, acho que o mais importante é cada um poder pensar e encontrar empresas onde que realmente cumpram com sua responsabilidade e trabalhem da melhor forma em inclusão, né? Acho que sempre a gente vai ter coisas a melhorar, sempre a gente vai poder estar fazendo melhor, então eu acho que como RH, o nosso papel é poder pensar nisso, né? Poder pensar o que mais eu posso fazer ou, né, o que eu ainda não faço para tornar mais agradável esse ambiente de trabalho para os meus colaboradores. Então, acho que é um pouquinho do que eu deixo de reflexão final. Isso. Tayane? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mulheres incríveis, que, como eu disse, me encheu de orgulho fazer parte daquele banner da live ali, só com mulheres, cada uma especializada na sua área. Nós conversamos privadamente de que se já é difícil para uma pessoa com deficiência, para uma mulher com deficiência já tem mais uma barreira, para uma mulher negra com deficiência deve ter mais outras barreiras. Então, assim, é importante a gente estar fazendo alguns movimentos para que essas coisas mudem, né? Então, assim, nós estamos formando uma equipe multidisciplinar, com várias formações de profissionais que podem orientar essas empresas de como fazer essa contratação, podemos orientar esse deficiente de como ser contratado, como se recolocar no mercado de trabalho, como se qualificar para voltar para o mercado de trabalho, né? Como eu disse antes também, assim, eu não posso crer que nós vamos sair dessa pandemia do mesmo jeito, eu espero muito que a gente evolua como seres humanos e que a gente consiga ter a capacidade de entender que a gente não pode estar em 2020 discutindo coisa do século passado. Então, assim, é uma coisa, não é mais que urgente, é necessária para a gente evoluir como ser humano, né? Entender as deficiências de cada pessoa. Muito obrigada, um beijo para vocês todas, eu adorei ter participado. A Semear agradece muito as colocações aqui feitas, porque a gente está pensando realmente em inclusão, em acessibilidade, e nós estamos pensando na pessoa acima de tudo. E eu acho que é isso, né? É a gente conseguir evoluir a esse ponto. Pensar que pessoas são pessoas, independente das diferenças, das particularidades que possam ter, pessoas são pessoas e precisam ser encaradas assim. Esperamos que muitas outras lives a gente tenha para conseguir colocar realmente em pauta essa questão que a gente precisa, sim, precisamos sair desse período com um grau muito maior de evolução, no sentido de entender que cada um tem o seu papel. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente.
Patrícia, muito obrigada por estar aí, né, interpretando esse tempo todo. Obrigada, Júlia e Milena, que estão, né, por trás também da organização. E até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.